Gênesis, capítulo 17, verso 1, do 1 ao 2 por enquanto. Todos acharam? Diz assim: quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, vou repetir, quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra. Tua palavra é santa, é pura. Tua palavra nos ensina, tua palavra fala conosco. E é o que pedimos nessa noite, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que teu Espírito Santo ministre a nossa mente, ao nosso espírito, ao nosso entendimento. E rogamos que todo principado, toda potestade, todo dominador do ar, todo espírito imundo, caia por terra agora. Sejamos livres, Senhor, para ouvir a tua palavra e entender a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Irmãos, a vida de Abrão, ou Abraão, ela é bastante conhecida. Nós conhecemos a história de Abraão, patriarca da fé, homem a quem Deus chamou, lá no capítulo 12 do Gênesis, né? Deus chama a Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Eu vou te abençoar. Eu vou te dar uma terra e uma descendência. Olha para os céus. Se você puder contar as estrelas dos céus, assim será a sua descendência. Olha também para a areia do mar, areia, e conta. Se você puder contar a areia da terra, a areia do mar, assim também será a sua descendência. Eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, na sua descendência que nós sabemos que é Jesus, serão benditas todas as famílias da terra. E Deus, ao longo do livro de Gênesis, de 12 até mais ou menos 24, 25, capítulo de Gênesis, Deus reafirma a sua promessa a Abraão algumas vezes. Deus reafirma a sua promessa. Deus muda o nome de Abraão. Seu nome era Abrão. Agora ele se passa a chamar Abraão, pai de muitos, pai de uma grande multidão. Durante a sua trajetória, estou fazendo só um panorama para você entender e você voltar à memória algumas coisas da vida de Abraão. Abraão, ele sai com Ló. Deus não mandou ele levar Ló, mas ele sai com Ló. E de repente Ló e os pastores de Ló com os pastores de Abraão começam a brigar pelo campo, pelo pasto. E Abraão chama Ló, se tu escolheres a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda.
que importa é ter paz entre nós, porque nós somos chegados, nós somos família. E Ló vai para as campinas de Sodoma, e lá Deus começa a ouvir o clamor do sangue do inocente. O pecado, a iniquidade daquela terra começa a incomodar o Senhor, e Ele revela a Abraão a obra que Ele faria contra Sodoma, o juízo que Ele traria contra Sodoma e Gomorra. Mas Ló está lá, e ele intercede para que um justo estivesse justo naquela cidade, ele não destruísse. Então Deus faz uma maneira de tirar Ló daquela cidade para trazer juízo. E assim Deus envia 2 anjos, tiram Ló da cidade com a sua família, e o juízo vem sobre Sodoma e Gomorra. Lá no capítulo 18. Depois, a promessa se cumpre. Sara dá a luz. Antes era Sarai, agora é Sara, e ela dará a luz e tem o seu menino Isaac. Depois que Isaac nasce, um pouco mais à frente, ele cresce e Deus prova a fé de Abraão pedindo Isaac como sacrifício ao Senhor. E o Senhor não nega, mas o Senhor também proveu o cordeiro. Era só uma prova da fé, de Abraão. E depois, na sua trajetória, ele envia mensageiros, Isaac já grande, ele envia mensageiros a trazer uma esposa para Isaac, Rebeca. E nos capítulos entre 23 e 25, nós temos ali a morte de Sara, e no capítulo 25, a morte de Abraão. Essa é a trajetória de Abraão. Agora, o interessante, que eu gostaria que você entendesse, é que Deus, quando faz a promessa a Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. Diga, 75 anos. Já era de uma idade avançada, mas tinha 75 anos. E Deus faz a promessa a Abraão. E quando agora nós chegamos no capítulo 17, Abraão já está com quantos anos? 99, diga, 99. Nós acabamos de ler. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, não é isso? 17, 1. Agora Abraão tem 99 anos e a promessa ainda não havia sido cumprida. Mas Deus aparece a Abraão para reafirmar a sua aliança com Abraão. Deus aparece aos 99 anos a Abraão para reafirmar o seu pacto, a sua promessa. E ele diz: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, aleluia. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti. Ou seja, ele está reafirmando uma aliança que ele fez lá no capítulo 12. Agora, esses dois versos, 1 e o 2, eles nos mostram e ele nos ensina algumas coisas muito interessantes. Porque agora Abraão está com 99 anos de idade. E nós sabemos que Abraão foi ter Isaac com 100 anos. No capítulo 18, Deus aparece mais uma vez para Abraão e fala: Abraão, daqui a 1 ano, Sara dará luz e terá um menino, e o nome dele será Isaac. Aleluia. E nos capítulos seguintes, Sara fica grávida aos seus 90 anos e dá à luz a Isaac. Deus havia cumprido a sua promessa.
Agora, no capítulo 17, uma primeira coisa que eu aprendo: o tempo não é um obstáculo para Deus. Aleluia. Diga assim: o tempo não é um obstáculo para Deus. Aleluia. O tempo nunca foi obstáculo para Deus. Aliás, parece que Deus às vezes gosta de fazer coisas, né? Como o carioca diz, aos 45 do segundo tempo. Porque Deus quer manifestar o seu poder e a sua glória, porque não somos nós quem fazemos, é Ele quem faz, é Ele que opera. Aleluia. Então o tempo nunca foi e nunca será um obstáculo para Deus. Como é que pode um homem de 99 anos agora conceber e dar à luz? Na verdade, quem deu à luz foi Sara, mas ele, né, quem colocou a semente em Sara. Então, olha a grandeza do milagre que Deus está operando na vida de Abraão. Aleluia! Os homens estão entendendo? Diga amém. Olha o tamanho do milagre que Deus está operando na vida de Sara, na vida de Abraão e de Sara também. Aleluia. Diga assim: nunca é tarde para Deus fazer coisas novas. Aleluia. Nunca é tarde para Deus fazer coisas novas. Aleluia. Deus pode, ainda na sua velhice, ainda na sua idade madura, que te vivificar, te trazer vida. Então nunca é tarde. O texto vai dizer que aos 99 anos, Deus ainda está fazendo promessas a Abraão. Então não é o tempo que determina. Quem determina algo sobre a minha e a sua vida é Deus. Não é o tempo, não são circunstâncias, é Deus que determina. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Amém? Quantos estão entendendo? 99 anos, Deus ainda está fazendo promessas ao pai da fé. Aleluia. E Abraão gera com Sara Isaac aos 100 anos. Aleluia. Segunda coisa que esses versículos me chamam a atenção. Por mais que demore suas promessas, podemos ouvir a sua voz nos encorajando. Aleluia. Por mais que a promessa de Deus... Alguém tem promessa de Deus aí? Algum pastor tem promessa de Deus? Alguém tem promessa aí embaixo? Eu tenho promessa de Deus sobre a minha vida. Por mais que uma promessa demore, Deus prometeu, só cumpriu 25 anos depois. Por mais que essa demora, por mais que demore, por mais que aos nossos olhos pareça que não vai acontecer, não é falha da parte de Deus. Não é Deus que está falhando. Não é Deus que retardou. Não é Deus que está impedido de agir. Talvez às vezes somos nós. Mas o problema não está em Deus. O problema não está naquele que nos chamou, naquele que nos fez a promessa. Mas o interessante é que mesmo demorando, mesmo que o tempo passe, Ele ainda fala e reafirma a sua promessa. Olha o que diz o texto. Quando Abraão atingiu 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: aleluia. Deus está falando: Abraão,
calma, eu fiz a promessa. Lá você tinha 75, passou 80, passou 85, passou 90, passou 95, você está com 99 anos, mas eu ainda reafirmo a minha promessa sobre a sua vida, eu ainda falo contigo, mesmo que esteja demorando. Aleluia. E Deus está falando contigo nessa noite. Espera mais um pouco. Deus vai cumprir a sua promessa. Espera mais um pouco. Aleluia. É no tempo dele. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Nós estamos ficando viciados em velocidade, irmãos. Quantos estão entendendo? Você aperta um botão, um carro vem te pegar na porta e te leva onde você quer. O comodismo hoje, o fast food, né? essa tecnologia toda, a comunicação hoje em tempo real. Ou seja, nós estamos ficando o quê? Apressados. Nós não aprendemos o que é esperar. É o Salmo 40 que fala: esperei com paciência no Senhor. Espera com paciência no Senhor, porque Ele está te ouvindo. Ele ainda não desistiu dos seus sonhos sobre a sua vida. Espera. E enquanto você espera, você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: eu estou contigo. Eu continuo reafirmando o meu pacto e a minha aliança contigo. Aleluia. E o Senhor fala conosco em meio às adversidades, em meio ao tempo de espera. Deus ainda está falando. Aleluia. Outra coisa, terceira coisa que me chamou a atenção aqui, o Senhor disse, isso aqui é tremendo, irmãos. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Verso de número 1, na parte C do versículo, diz assim: quando Deus aparece a Abraão, ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Para que você entenda o que Deus está falando, o narrador, o escritor, que muitos vão dizer que é Moisés, para que você entenda o que Deus está falando com Abraão, ele está dizendo assim: quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor apareceu para falar com ele, o narrador. E o que Deus diz quando ele está com 99 anos? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você entendeu? É como se Deus estivesse dialogando com Abraão. Abraão, você está com 99 anos, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, para o homem é impossível, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, Sara é estéril, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. A Sara já está velha. No capítulo 18 ela até ri, quando Deus continua reafirmando a sua promessa: mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou eu sou Deus Shaddai, aquele que tem o poder. Eu sou aquele que tem poder nos céus e na terra. Eu sou aquele que abre porta e fecha a porta. Eu sou aquele que destrava. Eu sou aquele que traz à existência aquilo que não existe. Eu sou
Todo-Poderoso. Aleluia. Irmãos, é esse Deus que nós servimos. O Deus Todo-Poderoso que se manifestou a Abraão. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos: isso é impossível. Que nada, irmãos. Que impossível o quê? Você serve o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A não ser que Ele não queira, amém. Se Ele não quiser, meu irmão, pode plantar bananeira, tu pode jejuar, orar, amém. Mas se Ele ainda não disse não, continue perseverando, continue orando, continue buscando, continue crendo no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é El Shaddai. Aleluia. Um Deus que tem todo o poder. Estávamos agora ali clamando. Irmãos, estávamos clamando, não é a qualquer Deus não. Nós estamos clamando a Buda, a Maomé, a Maria, a São Jorge, a esses deuses do mundo. Não, deuses de pedra, de pau, deuses que não são deuses. Nós estávamos clamando a El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, se você não crê, então nem vem para a oração. Você já está com o Espírito. Deus não pode fazer, Deus não pode operar, Deus não pode me dar, Deus não pode abrir, Deus não pode movimentar. Então nem ora, irmão. É melhor não orar. Mas se eu creio, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou perseverar, eu vou bater a porta. Batei e abre-se-vos-á. Buscais e encontrareis, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha. Aleluia. Então eu vou bater na porta, eu vou pedir, eu vou suplicar, porque Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Deus, feche seus olhos, nos dá, Senhor, experiências com Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo, manifesta o Teu poder na vida de cada irmão, de cada irmã, porque Tu és poderoso, Senhor. Tu és aquele que faz o impossível. Tu és aquele que abre portas que nós nem imaginamos. Tu és aquele que faz coisas que nós nem pensamos. Como diz a Tua palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas tem coisas preparadas para aqueles que são, aqueles que creem, aqueles que esperam em Ti, Senhor. Deus Todo-Poderoso, se manifesta-te, Senhor. Se manifesta-te a nós, Jesus. Aleluia. Deus é Todo-Poderoso. Por isso que Ele se manifesta a Abraão. Abraão precisava ficar firme na promessa. Abraão precisava não esmorecer. Por isso que é importante você vir à casa de Deus na quarta, nas células, no domingo, na escola bíblica, porque à medida que eu vou vindo à casa de Deus, ou em casa, à medida que eu vou tendo comunhão com Deus, com a leitura da palavra, com a oração, Deus continua se reafirmando a nós. O Seu Espírito Santo continua falando a nós: ei, eu estou contigo, ei, não desanima, ei, vai em frente, ei, recua, ei, vai para a esquerda. E foi assim com Abraão. Imagino eu que Abraão estava meio que desanimado, 99 anos, até eu, irmãos, sem idade, né? Tem coisa que a gente lê assim, né? É igual culpar Adão, né? Todo mundo gosta de botar culpa no Adão. Quem já botou culpa no Adão? Eu já botei. Foi Adão. Foi Eva. Não, foi Eva, né? Todos nós às vezes já culpamos Adão, Eva. Mas e se nós estivéssemos lá? Será que nós não teríamos as mesmas atitudes? Então, 99 anos, talvez eu também balançaria. Mas Deus aparece para ele e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia.
irmãos, a palavra de Deus é linda. Diga para o seu irmão: você serve um Deus todo-poderoso. Aleluia. Oh Deus. Oh Deus, tu és poderoso. Deus poderoso. Deus poderoso. Quarta coisa que me chamou a atenção, ele diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E isso aqui é como se Deus estivesse dizendo: Abraão, tenha comunhão comigo e guarde a minha aliança. Cumpra aquilo que eu propus a você. Guarde a minha aliança. Não te desvie para a direita e para a esquerda. Não desanime. Guarda a minha aliança, o pacto que eu fiz contigo. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque muitas vezes, em alguns lugares, você só vai ouvir palavra de vitória, vitória, vitória. Você vai ganhar, você vai... Amém. Estamos pregando uma palavra que alegra o nosso coração, uma palavra que conforta, que Deus tem todo o poder, que Deus nos vê, que Deus nos enxerga, que Deus está conosco. Mas existe a condicional. Abraão, eu vou cumprir, mas anda na minha presença, aleluia. Ser fiel, guarda os mandamentos, guarda a minha aliança, Abraão. Porque, como eu falei antes, o problema não está em Deus. Deus chama Abraão, Deus, lá nós sabemos que Deus cumpre a sua promessa. Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem 12, os 12 se multiplicam e ali nasce a nação de Israel. E Deus tinha promessas, Deus tinha um pacto com todos eles, mas ao longo da trajetória, da história, o que aconteceu? Eles se desviaram da lei, praticaram a imoralidade, a idolatria, deixaram a lei do Senhor, praticaram injustiças sociais e o Senhor os abandonou. Então o problema não estava na aliança, o problema não estava no pacto de Deus com Abraão e com a sua descendência. O problema estava o quê? Naqueles que não guardaram a aliança. Por isso que ele está chamando Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E essa palavra não é para Abraão, é para Abraão e a sua descendência. Porque a aliança é com ele e a sua descendência. A sua descendência precisava guardar o quê? A aliança. Eu posso ouvir um amém? E você e eu somos descendência de Abraão. Porque em Cristo Jesus nós estamos na bênção de Abraão. Fomos enxertados. Fazemos parte o quê? Da promessa. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: anda na minha presença e ser perfeito. Guarda a minha aliança, guarda a minha palavra, aí eu vou cumprir as minhas promessas. Aleluia. Porque tem crente que só quer promessa, só quer vitória, mas não quer andar na presença e ser perfeito. Tem que andar na presença do Senhor, tem que buscar a perfeição. Por mais que você não atinja, o Senhor está olhando o teu coração. Às vezes você erra, sim, você erra. Paulo falava: Senhor, miserável homem que sou, que às vezes eu peco, às vezes eu quero fazer o certo e eu não faço. E Deus conhece o teu coração. Mas será que você tem buscado? Será que você tem lutado? Será que você tem guardado a aliança de Deus? Buscado guardar a aliança de Deus? Então Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Guarde a minha aliança. Quinta
quinto aqui, aspecto que me chama a atenção nesse texto. Deus reafirma a sua aliança. Irmãos, isso é tremendo. No verso 12 ele vai dizer: farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Mas Deus já havia falado isso antes. Deus já havia falado isso lá no verso 12. A história de Abraão começa no 12. Por isso que eu falo que Deus está despertando o ânimo de Abraão. Deus está reafirmando até o cumprimento da promessa. A palavra de Deus está mantendo a fé de Abraão, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Esses textos, se eu não me engano, é o texto de Romanos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Essa expressão, a palavra, não é o logos, é o rema. O logos é a letra, é a informação. O logos é: e Jesus, saindo da Galileia, foi para bandas de Cafarnaum, foi para a Judéia e fez assim. Isso é o logos. Mas quer ver o rema? Pedro, faça-te amar alto. Isso é o rema, é uma ordem, é uma palavra direta, uma palavra que vai de encontro. Isso é o rema. Alguns dizem que é uma palavra revelada, mas é uma palavra de ordem, é uma palavra direta. Aí Pedro diz: eu pesquei toda a noite, Senhor. Eu sou homem pescador. Imagina o diálogo de Pedro, né? O Senhor é carpinteiro, eu sou pescador. Eu entendo de pesca, o Senhor entende de carpintaria. Mas aqui está maior do que quem está na minha frente é maior do que os céus e a terra. Aqui na minha frente está o Mestre, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Sobre a tua palavra eu vou, ou seja, sobre a tua ordem, a tua ordenança, sobre o teu rema. O texto diz rema, o texto não diz logos. Sobre esse rema que o Senhor liberou, eu vou lançar a minha rede. Aí Pedro vai e lança a rede. Sob a tua palavra. Pedro diz: sob o teu, se fosse em grego, sob o teu rema. Aqui foi escrito em hebraico, mas se eles fossem traduzir esse texto, o grego, a palavra do Senhor veio a Abraão. O rema de Deus veio a Abraão, dizendo: Abraão, eu estou reafirmando a minha aliança contigo. Fica firme, não desanima. Tu tá velho, tu já passou, mas não importa. Lá em Joel vai dizer que nos últimos dias derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, os vossos servos, os velhos terão visões, sonhos, profetizarão. Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Não importa se eu sou velho ou se eu sou novo. Eu afirmo a minha aliança contigo, Abraão. Aleluia. Não importa se você tem 50, se você tem 30, se você tem 60 ou 70. Se você se colocar nas mãos de Deus, na posição, Deus ainda vai te usar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E Deus reafirma mais uma vez a sua promessa. Olha só, Deus reafirmou a sua promessa em Abraão, do capítulo 12 até mais ou menos o 24, ali, 25, 22. Deus reafirmou a sua promessa 7 vezes. Olha que tremendo. Deus reafirma
a sua promessa a Abraão 7 vezes. Aleluia. Sabemos que o 7 é um número muito simbólico para a cristandade, para os judeus. É um número do eterno. Simboliza uma totalidade perfeita. 7 vezes Deus reafirma a sua promessa a Abraão, dizendo: Abraão, eu tenho bênção para você. Aleluia. Deus está dizendo: eu tenho bênção para você. Aleluia. A palavra vai dizer que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E essas bênçãos eu creio que elas tocam a terra também. Aleluia. Bênçãos. Deus reafirma que lhe daria uma terra, a terra de Canaã. Por isso que Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, agora peregrina sobre a terra, de leste a oeste, contorna toda a terra. E Abraão faz uma peregrinação, mapeando toda a terra que Deus ia dar, a terra de Canaã. E Deus está reafirmando: eu vou te dar esta terra. E quando Deus faz essa promessa, essa promessa não se cumpre literalmente na sua vida. Se cumpre, entre aspas, se cumpre na sua descendência, naqueles que viriam. Às vezes Deus faz promessas para nós, mas será que a promessa é para nós mesmos? Talvez seja para a geração que vai se levantar, a próxima, a terceira, a quarta, nós não sabemos, porque Deus não falha. Abraão foi peregrino na terra de Canaã. Quem tomou posse da terra foi Josué. Os juízes. E a possessão da terra só se deu praticamente inteira com Davi e Salomão. Então, a promessa ela foi se cumprindo na vida de Abraão, na sua descendência, na sua parentela. Deus prometeu dar uma descendência, e Deus deu. O maior milagre foi Isaac. Deus operou 2 milagres na vida de Sara. Ela foi curada da sua esterilidade, amém? E ela foi, o quê? Ela recebeu o milagre de, na sua velhice, ela conceber. As mulheres, quando passam de uma certa idade, elas já não mais do que ovulam, não é isso o nome certo? Não tem mais óvulo, para tudo, cessa. Entram na chamada menopausa, não é isso? Me ajudem aí as mulheres. Aí para lá do seu período menstrual e tal, porque já não pode mais ter filho. Então Sara, Deus operou 2 milagres em Sara, a sua esterilidade, e Deus deu útero, ovários aos 90 anos, para que Deus pudesse cumprir a promessa de dar uma descendência a Abraão. Aleluia. E assim Deus fez. E Deus promete engrandecer o seu nome. Deus promete engrandecer o nome de Abraão. E Abraão, irmãos, ele é respeitado hoje em toda a cristandade. O nome de Abraão é engrandecido. E todo o movimento judaico cristão, tanto no movimento judaico, no cristianismo protestante, no catolicismo, o nome de Abraão é o quê? Exaltado, engrandecido. E não só no meio cristão, mas até no meio muçulmano, o nome de Abraão também é engrandecido. Porque Abraão teve um outro filho com Agar, que se chamava Ismael, que deu descendência também a 12 príncipes. E dali vieram muitos povos
muçulmanos, e até no meio muçulmano, Abraão é engrandecido, é respeitado. Então, Deus promete e cumpre engrandecer o nome de Abraão. Aleluia. Aleluia. Para concluir, irmãos, vamos ficar de pé. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. O que nós aprendemos com a história de Abraão? Tem muitas coisas que a gente pode aprender. Algumas coisas a gente foi falando aqui, mas algo que me chamou muita atenção, que eu aprendo, que muitas vezes, não poucas vezes, muitas vezes, Deus age nas impossibilidades. Se você for pegar a história bíblica, não poucas vezes, muitas vezes, Deus age nas impossibilidades. A história é recheada, onde Deus está agindo nas nossas impossibilidades, na impossibilidade e na incapacidade de homens e mulheres. Estamos estudando a história de Ruth, né? E Esther. Deus agindo nas impossibilidades. Aleluia. Às vezes você olha e diz: Senhor, isso aqui está muito difícil. Senhor, a situação está braba. Não há nada impossível para Deus. Deus age nas nossas impossibilidades. Você pode glorificar a Deus? Diga: Deus age em nossas impossibilidades. Olha o que Deus diz para Sara, no verso 14 do capítulo 18. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Aleluia, aleluia. Diz para o teu irmão assim: existe algo demasiadamente impossível para o Senhor? O teu problema, a tua adversidade, a tua luta não é nada para Deus. Deus pode, no estalar de dedos, resolver esta situação, porque Deus age nas nossas impossibilidades. Aleluia. Deus age, feche seus olhos, vamos orar. Deus age nas nossas impossibilidades. Oh Deus, vem para cá, pastor José, vem orar. Oh Deus, vai orando aí, vai clamando por aquilo que parece impossível, vai clamando por aquela porta que está fechada, vai clamando, não sei qual